Graça e paz, meu nome é Cleito Roberto de Souza Santos, o número do meu RA é 1881-2715, sou do polo ali do núcleo da cidade de Maringá, sou da igreja Cristo Vive, igreja em célula. Quero aqui apresentar esse trabalho que creio que edificou muito na minha vida e é algo para todos nós, sabe? Vivemos num mundo a qual o tema dessa palavra faz grande sentido, é de se posicionar em Cristo. Precisamos se posicionar cada dia nas verdades aqui ministradas, aqui pregadas, através de homens de Deus, através da palavra de Deus. Precisamos, crer em todas as promessas de Deus que Ele tem para as nossas vidas. Precisamos entender, precisamos nos posicionar, para não decair da graça, para não viver uma vida de murmuração, para não viver uma vida de condenação, para não viver uma vida nos tentando nos justificar, tentando fazer algo a qual Cristo já fez. Então precisamos, a partir de hoje, nos posicionar em Cristo. E eu quero aqui compartilhar essa passagem no livro de Romanos, capítulo 8, do 31 ao 39, diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus, que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou a espada, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelha destinada ao matadouro, mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura e nem a profundidade, nem qualquer outra criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo, ele aqui está escrevendo uma carta. Paulo está na cidade de Corinto e ele está escrevendo uma carta para a igreja de Roma. Ele quer chamar a atenção, ele quer dizer umas verdades a qual o povo precisava se posicionar. O ponto central do livro de Romanos é a justificação de Cristo. É que Cristo nos justifica. É que Ele quer empregar essas verdades, quer mostrar essas verdades ao povo de Roma. Talvez eles estavam vivendo uma vida tentando se justificar, mas Cristo que justificou cada um de nós. Em Romanos 1,5, Paulo diz: pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Vendo na tradução, vendo aqui essa palavra apostolado, é a ação de propagar e defender uma doutrina. Paulo aqui está defendendo uma doutrina, querido. Uma doutrina de Cristo. Qual é essa doutrina? É que eu e você somos justificados por Cristo. Somos justificados por Cristo. Não há nada mais que eu faça que venha me tornar justo, porque Cristo é a minha justiça. Não é eu jejuando, não é eu fazendo qualquer outra coisa. Se eu fazer qualquer outra coisa, será forças das minhas mãos e não adiantará nada. É eu anular a cruz, mas toda vez que eu creio que sou justificado por Cristo, toda vez que eu creio que Cristo me justifica, Ele vive em mim, eu estou declarando: sim,
Eu aceito a doutrina da cruz. Eu aceito, Senhor, aquilo que o Senhor fez por mim. E hoje eu sou justificado porque Tu é a minha justiça. Eu sou santo porque Tu és santo. Precisamos entender isso. Sabe, e no todo o contexto, toda a passagem especial a qual nós viemos trazer, Romanos 8, 31 ao 39, ele começa a trazer, inicia o capítulo 8 já falando sobre isso, falando que portanto agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Não há condenação. Por quê? Porque Cristo é a minha justiça. Se eu olhar para a minha justiça própria, da justiça do Cleito, eu vou viver debaixo de condenação, sempre exigindo mais de mim, sempre querendo mais de mim, sempre querendo amar mais a Deus, e eu anulo a cruz. Mas quando eu creio em Cristo, e os versículos continuam, por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Aí, meu querido, é algo fantástico que acontece nas nossas vidas. Os nossos corações incendeiam, porque eu não vou mais querer me justificar, porque Cristo é a minha justiça. Ele já me justificou. Eu não vou viver debaixo de condenação, porque eu estou liberto e vivo na lei do Espírito da vida, no Espírito da vida de Cristo em nós, em mim. Precisamos crer nessas verdades, precisamos nos apegar com mais firmezas nessas verdades. Sabe, o diabo, ele tenta lançar condenação. Para quê? Para nós deixarmos de crer na cruz. Sabe, o pecado não nos pertence mais. O medo da morte já não nos pertence mais. Como Paulo disse, o morrer é lucro. Então nós precisamos entender, querido. Nós precisamos crer nessas verdades. Nós precisamos entender que não há mais condenação sobre nós. Sabe, somos justificados por Cristo. Ele nos ama. Não é o meu amor para com Ele, mas o amor dele para comigo. A palavra diz que Ele nos amou primeiro, e por isso nós retribuímos esse amor. Ele nos amou primeiro. Sabe, então precisamos entender que não somos mais escravos da lei do pecado ou escravos da morte. Nós precisamos entender que a morte ou o pecado não nos vai trazer condenação, sabe, não há nada mais, porque Cristo, ele vem nos preencher a cada dia, através da sua justiça, através da sua santidade, através do seu amor. E quando nós cremos nisso, sabe, nós vamos avançar cada dia mais. E olhando para dentro de Romanos 8, 31 ao 39, eu vi algumas perguntas a qual Paulo está dizendo. Sabe, essas perguntas me chamou muita atenção. A primeira, ele começa: que diremos, pois, essas coisas? A segunda, se Deus é por nós, quem será contra nós? A terceira, aquele que nem mesmo poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Tem aquela que muitos de nós falam: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem é que condenará? Essa é a quinta pergunta. A sexta, sabe, essa é muito, todos nós falamos muitas vezes: quem nos separará do amor de Cristo? Sabe, eu quero trazer neste dia algo que pode te separar do amor de Cristo. E depois ele faz uma pergunta colocando algumas referências do que? A tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Ele faz duas perguntas aqui. Nós olhando o contexto aqui, é uma pergunta, mas na realidade é duas. Será que qual dessas coisas? Será que é a angústia, sabe, que me destrói? É a angústia ou é a perseguição que me faz viver debaixo de condenação?
que me tira da justiça de Cristo. Precisamos entender isso. São exatamente 7 perguntas, e o número 7 é um número completo, é um número de Deus, aquilo que Deus faz a favor do homem. Nós vejamos aqui que já começa com 7 perguntas, algo, o número de 7 representa aquilo que é completo, aqui que é a plenitude, que é perfeito, aquilo que Deus faz, e que nada falta, nada lhe pode acrescentar. Essas verdades aqui ditas aqui em Romanos 8, 31 ao 39, tudo aquilo que Deus vem nos completar, que quando nós cremos, nada acrescenta, porque Cristo já nos acrescentou, Cristo já nos deu. Neste dia eu quero que você entenda, meu querido, que todas essas perguntas é completa quando você se posiciona nela, e aí essas verdades se encaixam como uma luva. Então começamos lá, o primeiro que diremos, pois essas coisas, sabe, refere tudo aquilo que está vivendo a atualidade, tudo aquilo que Paulo está vivendo, tudo aquilo que Romanos está vivendo, que a igreja de Coríntios, sabe, e nós podemos tentar chegar a uma resposta, quando eu olho em Romanos 17, 18, sabe, quando ele diz o que são essas coisas, diz assim: se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória, e considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Aleluia! Precisamos entender, querido, e crer quais são essas coisas, sabe? Precisamos definir algo que diremos, pois sobre todas essas coisas, sobre todas as adversidades, sobre todos os sofrimentos atuais, sabe, nós precisamos entender e crer que somos herdeiros da promessa, somos herdeiros de Deus, e assim como somos herdeiros de Deus, somos co-herdeiros de Cristo, e essas verdades que eu me posiciono nesse dia para crer, para andar por fé, para ver por fé. Precisamos entender essas verdades, que o sofrimento atuais, sabe, não pode ser comparado a tudo aquilo que nos será revelado, toda a sua glória, toda a sua majestade. Creia nessa noite, se posicione, e que em nome de Jesus possamos ser impactados e justificados por Deus. Tenho a segunda, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Precisamos entender aqui que Paulo é conhecedor de todas as realidades da aflição do mundo hostil. Em suas viagens missionárias, ele tinha, sabe, o costume de alertar os cristãos para o fato de que, por muitas tribulações, importa entrar no reino de Deus. Atos 14, 22, precisamos entender aqui, que somos levados ainda mais a entender algo espiritual, algo muito mais profundo, sabe, por quê? Porque as tribulações, sabe, reproduzirá em nós eterno peso de glória, como diz a palavra. E se Deus é por nós, se Deus está do nosso lado, sabe, Paulo está dizendo assim: olha, o que eu constato aqui, o que eu vejo não é a ausência de inimigos, sabe, mas a incapacidade dos nossos inimigos nos vencer, porque Jesus está conosco, sabe. Você e eu precisamos entender que se Deus é por nós, se Deus está do nosso lado, quem será contra nós, sabe, nada. Os inimigos vão vir, a dificuldade, os problemas vai vir, mas eu estou posicionado do lado de Cristo, aleluia, sabe, o próprio Cristo disse: tem de bom ânimo, João 16, 33, tenho visto isto, para que de mim tenhais paz. Você precisa ter paz, sabe, o mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se Cristo venceu o mundo, Cristo é a sua justiça, meu querido. Se você está posicionado do lado dele, se você crê, sabe,
tem de bom ânimo, você vai ter paz, você vai ter os problemas e vai andar em paz, em nome de Jesus. O terceiro, aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou e entregou por todos nós, como não nos dará também todas as coisas? A grande dádiva de Cristo, de Deus, nós precisamos entender que é Jesus. Por isso que nós temos que se apegar, que Cristo é a nossa justiça. Depois vem o quarto, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Em efeito, que quer dizer quem declara culpado o que Deus declara justo. Sabe, o inimigo pode te declarar culpado, mas você tem que crer, se posicionar que você é justo. Sabe, quem dita as regras não somos nós, não é o inferno, mas é Cristo, é Deus, aleluia. Então quem tentará, sabe, muitas vezes você fala, quem vai tentar, quem é que condenará a minha vida? Sabe, Cristo morreu por nós, Cristo morreu, então não há nada que te condene. A sua justiça é a justiça de Cristo, sabe? Precisamos sair debaixo de condenação, precisamos sair debaixo desse jugo, sabe, que nos aprisiona, e precisamos crer que nada é contra nós que pode nos destruir. E depois no 6 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Quem te separa? Sabe, precisamos primeiro ter essa revelação. Quem nos separa? Nós mesmos. Somente nós podemos nos separar do amor de Deus. Por quê? Porque aqui está falando do amor de Cristo para conosco, não nós para com Ele, sabe? Então quando nós entendemos, e que isso fique bem claro, sabe, que se eu posso deixar de amar Deus, eu posso me afastar dos seus caminhos, mas Ele continuará me amando em todo momento da minha vida. Ele me ama. Somente eu mesmo posso me separar. Não, eu não quero Cristo, eu não quero mais ser cristão, eu não quero mais isso, eu cansei. Ele disse: tudo bem, meu filho, a escolha é sua, mas eu continuo te amando. É isso, aleluia. Nós precisamos entender isso aí. E o sétimo diz assim: a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Sabe, ele define essas perguntas como a resposta do 36 ao 39. Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todo dia, somos considerados como ovelha destinada ao matadouro, mas em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Sabe, nós precisamos cada dia entender que precisamos nos posicionar a cada dia. E lá em Romanos, em Coríntios, 2 Coríntios 4, 7 ao 18, fala que em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a morte, a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E lá no final diz algo poderoso: por tudo isso é que por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muito faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, e o interior contudo se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que se não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Que se posicionamos nessas verdades, e que em nome de Jesus, sabe, a nossa resposta é que Cristo nos justifica, e que somos selados pelo seu sangue, e que nos posicionamos ao lado de Cristo, como filhos de Deus e como co-herdeiros de Cristo. Muito obrigado, eu agradeço essa oportunidade, em nome de Jesus, amém.